Se você pensa que definir as funções dos cargos é da responsabilidade do RH, tira essa ideia da cabeça. Porque a maior responsabilidade de definir na equipe o que cada um tem que fazer, o que cada um precisa entregar e as competências necessárias para isso é a da liderança. Se você for empreendedor, líder de equipe ou profissional de RH, fica aqui que este vídeo vai te ajudar a organizar o trabalho na sua equipe, na sua empresa e formar base consistente para os processos de gestão de pessoas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se e acione o sininho de notificação, porque aqui tem muito conteúdo de gestão de pessoas e você vai ser notificado dos novos vídeos. Eu sou Denise Ilustre e você está na Academia Coros de Gestão de Pessoas. Bom, minha gente, a descrição de cargos deve ser o primeiro passo para quem quer construir uma gestão de pessoas que realmente traga valor para a empresa e para os colaboradores, e não uma gestão de pessoas só para inglês ver. E aquele método tradicional, com entrevistas e questionários respondidos pelos próprios ocupantes dos cargos, costumam carregar inconsistências e desalinhamentos com os processos de negócio. Então, qual é a melhor técnica para elaborar descrições de cargos? A técnica baseada em processos. Pessoal, a descrição de cargos não é um simples documento pro forma para a empresa usar em contextos legais ou trabalhistas ou para dizer que tem. E engana-se quem pensa que a descrição de cargos engessa o trabalho das pessoas. Ela representa a divisão do trabalho, a forma pela qual uma empresa estrutura suas equipes e os seus colaboradores para a execução dos processos organizacionais. A organização do trabalho com base em processos e a definição de quem faz o que deveria ser a primeira preocupação das empresas. Só assim vai ser possível falar e atuar em melhoria contínua e em inovação, que são coisas tão faladas no nosso mundo corporativo hoje, certo? E seguindo essa linha, as descrições de cargo vão constituir um alicerce consistente para sustentar praticamente todos os processos e subsistemas de gestão de pessoas. Tem um vídeo que eu fiz sobre os sistemas e os processos de RH, sobre os impactos de uns sobre os outros, incluindo a descrição de cargo, formando um alicerce da gestão de pessoas. Eu vou colocar o link aqui para vocês verem com mais detalhe como essa estruturação de cargos, de funções, forma uma base para praticamente todos os processos de gestão de pessoas. E tudo isso deve ser construído em conjunto pelas lideranças e pelo RH, em uma parceria que deve permear todos os processos de gestão de pessoas. Vamos então ver como construir descrições de cargo com base em processo, pensando na organização do trabalho. E já que os processos constituem a nossa base, o nosso fundamento para a elaboração das descrições de cargos, vamos alinhar o entendimento sobre o que são processos. Deixando claro aqui, minha gente, que o objetivo não é abordar profundamente a teoria de processos, mas sim trazer alguns conceitos básicos elementares que vão possibilitar o uso dessa lógica de processos na organização do trabalho e nas descrições de cargos. Mas para quem se interessa, vale a pena se aprofundar nos conhecimentos na teoria, nas técnicas de mapeamento, de organização de processos, de melhoria contínua de processos. Isso faz uma diferença enorme no desempenho das pessoas e das empresas. Bom, os processos são uma realidade na nossa vida como um todo e nas empresas também. Eles existem mesmo que a gente não veja, mesmo que você não tenha consciência deles. Tomar banho, por exemplo, envolve um processo. Se preparar para o trabalho de manhã envolve um processo. Preparar o jantar envolve um processo. E os processos estão também na natureza. O ciclo da água é um processo, a polinização é outro processo, a fotossíntese é um outro processo. E nas empresas, independente do tipo, do segmento de negócio, do tamanho, os processos estão em todo canto. Nós temos processos de contas a pagar, processos de vendas, processos de produção, processos de atendimento ao cliente, de seleção, de contratação e por aí vai. Mas afinal, o que é um processo? Processo é uma sequência de etapas, uma sequência de atividades que visam um objetivo, visam um resultado.
Um processo sem objetivo é desperdício, não agrega valor, não tem benefício nenhum para ninguém. E um objetivo sem processo não vai acontecer, né, pessoal? Se não tiver uma sequência de atividades sendo executadas para que esse objetivo, esse resultado seja alcançado, não vai acontecer nada. Então, todo processo é uma sequência de atividades que pressupõe um resultado e um objetivo. Todo processo recebe entradas ou insumos que são processados, modificados por essa sequência de atividades para gerar resultados e objetivos. Pessoal, essa é a definição básica de processos. É o que a gente precisa saber para elaborar descrições de cargo com uma base organizada na lógica de processo. Vamos ver como exemplo um processo seletivo. Existe um perfil requerido, uma série de currículos de candidatos que passam por uma sequência de atividades, uma sequência de etapas. Triagem de currículos, testes, dinâmicas, entrevistas e seleção dos finalistas e depois encaminhamento desse finalista para a seleção para a contratação. O resultado do processo é o profissional no perfil requerido pela vaga. E daí começa um outro processo, que é o processo de contratação. Entra o profissional selecionado e uma nova sequência de atividades acontece. Coleta de documentação, encaminhamento do exame médico admissional, cadastro do colaborador no sistema, inserção no plano de benefícios, formalização do contrato de trabalho. E o resultado dessa sequência de atividades é o profissional contratado, que deve ser encaminhado para um outro processo, que é outra sequência de atividades, que é o processo de integração. Assim, cada área da empresa é um agrupamento de processos. E cada atividade do processo explica o que tem que ser feito para que o processo seja executado, os resultados gerados e os objetivos alcançados. Os processos têm muitos outros conceitos, como elementos, eventos, pontos de decisão, e eles podem ser representados de várias formas, como um fluxograma, uma matriz POC, um diagrama de tartaruga. Se a empresa já tiver os processos desenhados dessa forma, ótimo, esqueça os questionários e entrevistas tradicionais. Use essas atividades descritas no processo para fundamentar a divisão do trabalho e as descrições de cargo que configuram o alicerce da gestão de pessoas. Caso a sua empresa não tenha os processos mapeados, desenhados, use mesmo assim a lógica de processos em vez dos tradicionais questionários e entrevistas com os ocupantes dos cargos. Dessa forma, além de construir descrições de cargos consistentes, você dá início à consciência, à visão de processos e planta aí a sementinha da cultura de processos na sua empresa. Para isso, nós precisamos ter muito clara a sequência de atividades e os resultados, os objetivos que essa sequência de atividades visa alcançar. Vamos começar agora, pessoal, a fazer um exercício de uma descrição de cargos com todos os elementos que ele deve conter. Funções e atividades, os desempenho ou as entregas esperadas, as competências requeridas. E as competências subdivididas em conhecimentos técnicos ou as hard skills, que configuram o C do chá, e as habilidades e comportamentos ou as soft skills, que configuram o H e o A do chá. E tudo isso deve compor a descrição de cargo. Se a empresa já tiver os processos mapeados, desenhados, provavelmente muito disso já vai ter sido definido. Se não tiver, primeiro de tudo, cada líder deve levantar junto com a sua equipe todas as atividades realizadas na sua área ou no seu setor e organizar essas atividades numa sequência, na sequência que elas devem ocorrer, dentro dos processos aos quais elas estão relacionadas. E também deve definir o resultado esperado. Vamos pegar um exemplo aqui de uma área comercial. A área comercial pode ter vários processos. Processos de prospecção, processos de venda, de pós-vendas. Nós vamos usar aqui no nosso exemplo o processo de vendas. E neste exemplo aqui que a gente vai usar, o processo inicia pelo contato de interessados no produto ou no serviço que a empresa oferece. A primeira atividade é monitorar esses contatos, os contatos recebidos via e-mail, por telefone, por WhatsApp. Depois triar esses contatos e cadastrar os leads no CRM. Leads, pessoal, são potenciais clientes que apresentam oportunidades de negócio. Depois disso, devem levantar as informações preliminares em sites, em redes sociais e complementar o cadastro do lead. Em seguida, fazer o contato preliminar
e agendar o atendimento, agendar o diagnóstico e apresentar o serviço que a empresa oferece. Depois disso, elaborar a proposta de serviço de acordo com a política de vendas da empresa e depois encaminhar a proposta e monitorar o retorno desse potencial cliente em relação à proposta enviada. Esse processo, pessoal, pode ter diferenças de empresa para empresa. Aqui é só uma ideia para a gente explicar a descrição de cargo na lógica de processo. Notem que nessa sequência de atividades está descrito o que fazer e não como fazer. O como fazer deve estar em um nível mais detalhado dos processos, nos procedimentos operacionais ou nas normas, nas políticas. Não precisam estar nas descrições de funções, porque assim não vai ser necessário modificar as descrições cada vez que detalhes dos procedimentos forem alterados ou que as políticas forem atualizadas. Só será necessário atualizar as descrições de cargo se os processos sofrerem alterações, como por exemplo a implantação de um software que automatize aí atividades, elas deixem de ser executadas pelas pessoas, ou quando houver mudança no fluxo, na sequência de atividades, ou atividades forem incluídas ou excluídas em virtude aí de mudanças de métodos, de técnicas de trabalho, ok? Muito bem. Com os processos levantados, com as atividades agrupadas nessa sequência, vai ser mais fácil definir os conhecimentos técnicos necessários para que o processo seja realizado. Nós estamos falando aqui dessa dimensão da competência que é o C do chá, das hard skills. Eu não vou me aprofundar aqui porque tem um vídeo falando em detalhes dessas 3 dimensões e eu vou deixar o link aqui para vocês também. Dá uma olhadinha lá, porque esses conceitos são importantes para a gente não misturar alhos com bugalhos. Então vamos ver as hard skills, ou os conhecimentos, ou as competências técnicas. Neste nosso processo é necessário conhecer procedimentos de atendimento, porque ele orienta quais informações coletar, como fazer o cadastro de leads, como devem ser preenchidas as informações, como fazer diagnóstico, como o serviço ou produto deve ser apresentado para ressaltar as qualidades, o valor a ser percebido pelo cliente. É necessário também conhecer técnicas de spin selling, para abordar os clientes potenciais, para fazer diagnóstico, para elaborar propostas de acordo com a situação do potencial cliente, com seus problemas, com as dores que ele sente, com aquilo que ele está buscando resolver. É necessário também conhecer a técnica dos gatilhos mentais, como técnica de influência, de persuasão. E também a política de vendas, que define precificação dos produtos e serviços, os limites de negociações, de descontos para os diferentes tipos de clientes e por aí vai. Com esses conhecimentos é possível realizar esse processo de vendas do nosso exemplo. As pessoas que executarem esse processo serão avaliadas nesses conhecimentos técnicos e o resultado dessa avaliação vai ser um dos direcionadores das ações de treinamento e desenvolvimento. O objetivo desse processo de vendas, pessoal, é conquistar clientes e gerar receita. E sabendo que o resultado planejado, o resultado esperado é esse, fica mais simples definir os indicadores que vão evidenciar se os processos estão sendo bem executados. Vão avaliar a eficiência e se o processo cumpriu o resultado esperado. Nesse caso, os indicadores de resultado do processo são a receita de vendas e a quantidade de novos clientes. Aqui a gente pode também identificar os indicadores de eficiência, aqueles indicadores do percurso do processo que devem estar no radar do gestor, porque eles vão evidenciar maior ou menor probabilidade do processo atingir o objetivo de gerar os resultados esperados. Um dos indicadores pode ser a qualidade dos leads agendados para atendimento, porque o contato preliminar é para a empresa não ter que investir tempo de apresentação, de elaboração de propostas com leads que demandam coisas fora do que a empresa oferece. Então, quanto mais leads estiverem no perfil da empresa, requerer proposta, melhor vai ser o processo. Outro indicador é a quantidade de propostas emitidas. Nesse caso, quanto mais os leads evoluem para a solicitação de proposta, depois da apresentação do produto ou do serviço, maior a probabilidade de fechar a venda. A proporção de propostas fechadas em relação às propostas emitidas também são um indicador importante aqui de qualidade. A qualidade das propostas, a qualidade das negociações. Pode ter outros indicadores? Pode. Eu coloquei aqui alguns indicadores elementares para ilustrar o nosso exemplo. Esses indicadores vão alimentar os processos de avaliação de desempenho.
tirando muito da subjetividade e ligando o desempenho das pessoas com o desempenho dos processos e, consequentemente, com o desempenho da empresa. Aqueles conhecimentos que acabamos de definir agora há pouco são necessários à execução de processo e qualquer deficiência nesses conhecimentos pode afetar o desempenho das pessoas, o desempenho dos processos e, consequentemente, o desempenho das empresas. Percebem como as coisas vão se conectando, se juntando aí dentro de um processo estratégico de gestão de pessoas? Então, pessoal, aqui estão todas as informações que derivam, que nascem dos processos organizacionais e que devem compor uma descrição de cargos consistente. Processos, atividades, competências técnicas e desempenhos. Daqui para frente é só alocar essas atividades, esses conhecimentos e os desempenhos nos cargos da estrutura da área. Pronto! Agora só faltam as habilidades e comportamentos, que também são chamados de competências comportamentais ou soft skills. Mas essas vão ficar para outro vídeo, porque a definição dessas competências independe de processo. Tem mais a ver com a dinâmica da empresa, com a cultura organizacional, princípios e valores. E normalmente elas são transversais, são requeridas de todas as áreas, da maioria dos cargos e não são definidas a partir de processos, ok? Se vocês quiserem um vídeo sobre a definição das soft skills, coloca aqui nos comentários, que se tiver muitos interessados, eu gravo. Fica claro para vocês que a definição dessas informações de processos, atividades, competências técnicas e desempenhos não são da responsabilidade do RH? É da responsabilidade de cada líder olhando para os processos da sua área. Então, bora lá trabalhar em parceria. Porque, pessoal, antes de tudo, antes da descrição de cargos ser necessária para a gestão de pessoas, ela é necessária para que cada líder organize o trabalho do seu time, para que ele possa gerenciar a execução dos processos sob a sua responsabilidade, para que possa gerenciar os desempenhos dos seus liderados, que no final das contas é o seu próprio desempenho, né? E aí, você concorda que essa lógica de processo fundamenta muito bem a descrição de cargos e facilita a definição de desempenhos e competências técnicas? Me conta aqui nos comentários do vídeo que eu quero saber. E vamos adiante. Levantados os processos, atividades, competências técnicas e os indicadores de desempenho do processo, o próximo passo é alocar tudo isso, as atividades, os conhecimentos, os indicadores, nos cargos da estrutura da área. E depois de alocar essas atividades em cada cargo, nós podemos definir em que grau as competências técnicas serão requeridas de cada um e quais cargos serão responsáveis pelos indicadores de desempenho do processo. A alocação de tudo isso nos cargos nós vamos fazer no próximo vídeo. Não perca! E para não perder, inscreva-se neste canal e acione o sininho para receber a notificação do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes, marque um colega que pode se beneficiar dessa troca de conhecimentos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!